So box, box, box. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e hoje estou aqui com Felipe Junqueira. E aí, não foi 2011, mas belo final de semana, né? Olha, foi um GP do Canadá que entregou um belíssimo suco de entretenimento chuvoso. Tivemos um final de semana com todo tipo de pista, as equipes tiveram pouquíssimos dados para trabalhar e nós tivemos muitas surpresas, mesmo que o vencedor não tenha lá sido muito surpreendente, né? Foi um vencedor bem comum, mas ele teve que trabalhar. Max Verstappen teve que trabalhar para essa vitória. Diria até que ele teve que trabalhar bem mais do que o que é usual, né? Com certeza, inclusive teve que contar com a ajuda da McLaren para ganhar. E da sorte. E da sorte. Mas vamos embora para a pauta que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O pódio foi Max Verstappen, Lando Norris e George Russell, que foi o cara que, na verdade, saiu da pole position, né? Sabe o que é bizarro? Que assim, a gente pode até falar, pô, o Verstappen ganhou, né? Ok, nada demais. O Verstappen continua até agora na temporada só tendo ocupado 5 posições diferentes. Então não é que, né, tenha acontecido nada de extraordinário. Mas assim, eu acho que foi a primeira corrida dessa temporada, pelo menos, que o Verstappen não só suou para ganhar, como ele suou para ganhar contra adversários, múltiplos adversários, né? Sim. Porque usualmente tem uma pessoa lá colada nele e ok. E depois ele vai embora e fica tudo certo. Mas tipo, o Russell teve o seu momento, o Norris teve o seu momento, o Piastri chegou a ter assim um tipo, será que... Mas não foi. Então assim, o resultado não é, nossa, que surpresa. O Verstappen largou em segundo, caiu para terceiro, subiu para segundo, subiu para primeiro, caiu para segundo, voltou para primeiro e ganhou. Mas isso eu acho que não conta a história do que foi a corrida de verdade, né? Exatamente. Antes da gente contar a história, eu quero fazer logo o Ferrari Cast, porque tem muita coisa legal pra gente falar na corrida. Muita coisa aconteceu, a corrida foi super movimentada, a gente teve chuva, a chuva veio, a chuva saiu, a gente teve safety car, teve gente batendo sozinho, teve ultrapassagens super legais. Eu tava vendo agora um vídeo de uma ultrapassagem que o Albon fez que foi sensacional. Sensacional. Foi, assim, incrível. Que ele meteu 2 carros em uma chicane? Aham. Foi linda. Acho que foi uma Toro Rosso e uma Alpine. Ricardo e Ocon, isso aí. Incrível. Então, assim, a corrida foi sensacional da ponta até a rabuda. Foi, assim, incrível. O final de semana todo, né? Acho que a gente pode dizer. O final de semana todo foi... Que, assim... Foi interessante. Começou chovendo granizo. Sim. Que não é exatamente o usual na Fórmula 1. Teve muita coisa comum. O Verstappen ganhou, o Pérez fez um monte de merda, o Sargent bateu. Justo. A Alfa Romeo, ninguém sabe, a Sauber, né? Ninguém sabe o que eles estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, tiveram inúmeras coisas fora do comum. Mercedes, primeira pole position. A Haas quase que acertando alguma coisa na estratégia, que seria, assim, sim, uma mudança radical. Um risco que a Haas tomou e, assim, quase que realmente funcionou. Então, foi um risco que, assim... Uma voltinha e tinha dado certo. Uma volta e um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Quando você chama o piloto para fazer o pit, geralmente é de bom tom você ter o pneu, né? Assim, você acertar o pit, né? É interessante. Que o pneu já esteja lá para ser trocado. É interessante. Sugestão louca, né? Thinking outside the box. Quando você finalmente acerta a sua estratégia de pneu, é interessante você acertar a sua parada também, né, Pois é. Poxa vida. Passinhos pequenos. Estamos indo. Mas enfim, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero entrar no Ferrari Cast, por quê? Porque eu quero falar de coisa ruim primeiro, antes da gente falar das coisas boas. Porque a Ferrari conseguiu errar absolutamente tudo que ela fez o final de semana inteiro. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado.
Ferrari Cast. Bom, a gente veio de um final de semana incrível em Mônaco, em que a Ferrari acertou absolutamente tudo que fez. Tudo. A gente não podia falar um ai da Ferrari em Mônaco. E aí, no Canadá, foi tipo tudo errado. Ok, eu vou dar aqui um pequeno benefício da dúvida, porque TL1 foi inútil para as equipes, porque foi molhado, seco, foi uma coisa muito louca. Foi um treino inútil. E a temperatura da pista estava totalmente fora do que seria, então quase que não adianta nada. Exatamente. Então, não teve dados a se recolher do TL1. Aí chegou no TL2, que também não estava lá maravilhoso, mas assim, estava mais ou menos o que foi a corrida, se você pensar em dados coletados, porque foi esse tempo lesco-lesco, chove, não chove, temperatura mais ou menos, né? Esse mixed conditions, condições mistas e tal. Então, teria sido um bom treino. E aí o Leclerc tem um problema nos freios, num sensor, e aí ele para, e aí, na verdade, fica só com um carro coletando dados, que assim, ok, você tem um carro coletando dados, isso não é o suficiente para uma equipe, principalmente quando você só teve um treino que serviu para alguma coisa. Exatamente, ainda mais quando você já tá aí prejudicado todo mundo, né, porque é menos tempo de pista, é o que você falou. Eu acho que eles erraram, continuaram errando, as coisas deram errado também, né? E aí, quando chegou no TL3, que eles foram fazer o treino de pista seca de fato e classificação, o carro não tinha ritmo nenhum de classificação. Nenhum. Absolutamente nenhum. O carro estava horroroso e ninguém entendia por quê. No TL2, parecia que tinha algum ritmo na chuva, assim, na condição mista. O pouco que o Leclerc conseguiu andar de intermediários, o que o Sainz conseguiu andar de médios e intermediários, parecia que tinha algum ritmo de corrida. Não estava tão ruim, estava até bom. Estava um ritmo bom. Agora, quando chegou no ritmo de classificação, não estava em lugar nenhum. A Ferrari desapareceu e ninguém estava entendendo nada. Pra piorar a situação, quando chegou no Q2, Q1 foi, ok, passaram os dois carros, beleza. Quando chegou no Q2, a Ferrari me manda os dois carros primeiro com o set novo de pneus macios, e aí manda pra pista depois com o set usado. Quer dizer, fizeram o contrário do que normalmente se faz. Entendi nada. E além disso, numa pista que é super conhecida por ter problema de tráfego, ela manda os dois pilotos com uma péssima posição na pista, uma posição na pista que coloca os dois, inclusive, de modo que o Sainz acabou sendo tráfego para o Leclerc no final da volta do Leclerc, o que provavelmente foi um problema para a preparação da volta do Sainz, porque devem ter, eu não estava com o rádio do Sainz ligado nessa hora, mas devem ter apressado o Sainz, a preparação da volta do Sainz também. Então, o Leclerc pegou tráfego no final da volta e o Sainz não preparou a volta dele direito. Então, a volta do Sainz no Q2, ele não tinha aderência nenhuma. Então, a volta dele foi horrorosa. Ele falou acho que era na curva 4? Acho que foi, que ele teve um snap. Ele fez, começo da volta já falou, o pneu tá uma bosta. É surreal, né? O Leclerc começou a volta com tráfego, não tava com o pneu pronto, porque teve que correr pra abrir a volta, porque senão não ia ter tempo. Então, ou seja, erro da Ferrari pra colocar os pilotos a tempo na volta. Sim, mas aí tem um problema, né? Porque quando você tá um pouquinho atrás do fluxo, a sua volta de preparação já vai ser ruim. Porque você toda hora vai ter que deixar o pessoal que tá já na volta rápida passar. Então, tipo assim, se tudo desse certo, já era uma má ideia. Uhum. Só que nada nunca dá 100% certo no Canadá, porque a pista é difícil. Sim, então a Ferrari errou absolutamente tudo na classificação e já colocou os pilotos numa situação horrível para a classificação, que deixou os dois numa posição horrível para uma largada na chuva. Já é ruim numa largada seca. Largar no meio do pelotão já é ruim. Numa largada na chuva, com spray na cara, que assim, a partir do P3, quem tá de P4 pra trás já não tá enxergando nada numa largada na chuva, né? Pra dar uma confusão e virar boliche, vídeo Hungria 2021, é mole. E aí é que tá. A largada do Canadá é muito fácil de dar merda, porque você sai pra esquerda e aí tem aquele hairpin arredondado pra direita. No molhado, são duas oportunidades de alguém do seu lado dar uma rabiada, de alguém ir fundo demais, como foi com o Pérez e o Ocon, por exemplo. O cara dá uma rabiada ali naquele bolo, abraço. Não tem o que fazer. Vai pra onde? Aí, cara, eles fazem tudo isso, os dois carros eliminados no Q2, quer dizer, vão sair do bolo,
surreal. Pois é, então assim, todo o gerenciamento do final de semana foi horrível, a ponto de deixar os dois pilotos em 11º e 12º pra largada. Tudo bem, o ritmo não tava maravilhoso, eles não iam largar em P1 e P2, isso tava muito claro. Mas de repente tava ali 7-8, né, ali no meio das Astons, tinha empurrado ali a Williams pra fora e tal. Era um pouquinho melhor, já tava um pouquinho melhor, mas não, já tava mais pra meiuca ali. E aí começa a corrida, o Sainz larga mal, perde posição, vai parar em 15º. O Leclerc ganha posição, mas logo depois começa a perder. E o que tá acontecendo? Vem o rádiozinho do Brian. Problema no motor, tá? Mas continua aí. Keep pushing, man. Quase um rádio do Hamilton pra ele. E aí, o Leclerc, mas quanto é que eu tô perdendo? Não, cara, tá perdendo, mas vai lá, continua aí. Não, quanto é que eu tô perdendo? Não, tá perdendo meio segundo. Ele, não, eu não tô perdendo só meio segundo, não. Não, tá perdendo meio segundo na reta. Não tô perdendo só meio segundo, não. No final das contas, ele tava perdendo ali entre 1 e 1,5 por volta. Que aí foi o que deu a confusão final. O Leclerc, assim, ele tava num bolo, número 1, que não é o bolo pra ele estar, né? Atrás do Stroll, na frente do Tsunoda, do Albon, já não é pra ele estar ali. O Sainz também, mesma coisa. O Sainz estava pior ainda, porque o Sainz estava atrás do Albon. Aí, o carro com problema, o que, né? De novo, não é, obviamente, o ideal. Ele falou que ele não conseguia ultrapassar o Stroll, porque ele não tinha velocidade na reta. Chegava na reta, ele tava colado, aí dava pra ver na distância, né? Ele chegava a 0,4, 0,3, e aí chegava na reta que era pra ele ultrapassar, né? Usava a bateria, usava tudo, e ele não conseguia ultrapassar. Aí, em vez de... Porque aí nessa hora, eu acho que você tem que pensar o seguinte. Tá fudido, certo? Se não fizer nada, vai continuar fudido. Aí eu não entendo a decisão de keep pushing. Cara, se você já identificou, tem um problema no motor, e obviamente uma das possibilidades de consertar é dar o Ctrl Alt Del, o mais rápido que você fizer isso, melhor. Então, chama ele, traz pro box, porque assim, que eu acho que tem duas opções. Ou você consegue consertar com Ctrl Alt Del, então o mais rápido que você fizer isso, melhor. Ou você não vai conseguir consertar, a corrida dele, obviamente, não vai a lugar nenhum. Pra que você vai deixar ele lá dando volta, sabendo que ele vai só caindo de posição? Possibilidade de dar merda, obviamente. Aí você perde um motor, você perde um chassi. Essas coisas que eu não consigo entender como que uma equipe de ponta, nessa hora, não tem alguém que vira e fala, para agora. Porra, pneu, a chuva. Cara, não interessa. A nossa corrida agora o carro precisa funcionar. Porque se o carro não funcionar, foda-se o pneu, foda-se a estratégia. Você não vai a lugar nenhum. Exatamente. E era enlouquecedor, porque eles estavam tentando consertar sem resetar. E a cada, 20 segundos, era um comando diferente. Assim, toda hora os pilotos têm que mudar um comando. Mas uma vez por volta. Uma vez a cada 2 voltas. Eles mudam algum comando. Sim, você muda quanto que tá carregando a bateria, o modo do motor, blá, 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 muda o diferencial, 1000 coisas. Exato. O cara tá batalhando fulano. Então o fulano tá freando de forma diferente, aí você muda o brake balance. Eu vou ter que mudar o diferencial porque o fulano tá fazendo diferente. Entendeu? Existem coisas que fazem com que o cara precise mudar. Não é uma coisa assim, 3 vezes por volta o cara tem... Não é assim. Aí eu acho que entra... A dor era umas 20... Sem sacanagem, acho que a cada 20 segundos o Brian tava dando um comando pro Leclerc. A ponto de Leclerc chegar pra ele e falar assim, cara, eu não sei por que você tá me dando esses comandos, que assim, eu não tô vendo diferença nenhuma no que você tá falando. Eu acho que aí entra a experiência de quem gosta de corrida de endurance, né? Aliás, Le Mans semana que vem. Que nessas horas, as equipes já têm na cabeça o seguinte, desliga o carro, liga o carro e volta. Em qualquer lugar. Para na reta, vai pro canto, se der safety car, foda-se. Para o carro, reinicia o carro e volta. Vai perder posição? Vai! Só que é melhor você resolver agora do que você ficar tentando, perdendo posição, perdendo tempo, para no final ter que fazer de qualquer maneira, que foi o que aconteceu com o Leclerc. No final, vem pro box, desliga, liga e vai. Mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi... Teve o safety car, demoraram um tempão. Não fizeram, não pararam. Podiam ter parado logo no início quando deu o problema. Ia perder um monte de posição, mas podiam ter parado ali e resolvido isso. Mas tá bom. Mas não perdi a volta, né? Pois é, mas não fizeram. Mas aí, teve o safety car. Quando teve o safety car, era um momento que quando ele parou pra trocar o Inter de primeira, né? Era um momento de ter reiniciado. Parou ali, trocava o Inter, reiniciava e
seguiu o fluxo. Não reiniciaram ali. Ele fez a parada normal no safety car e saiu com os inters novos. Tanto é que ele não perdeu posição ali. Ele perdeu posição porque o Yuki, o Ocon e o Bottas... Mas ele não perdeu posição pro Bottas. Ele perdeu pro Yuki e pro Ocon. O Yuki e o Ocon não pararam. Então foram as 2 posições que ele perdeu. Então quando ele parou a primeira vez no safety car, foi uma parada normal. Que é uma decisão bizarra. Foi uma decisão bizarra. Aí que a Ferrari foi e falou, não, vamos resetar. Então você para de novo. E aí que veio a história de botar o pneu duro. Olha, então, vai chover aí por umas 2 voltas e aí vai ficar seco. Você quer botar... O que você acha de botar o pneu duro? Aí ele, bom, se for ficar seco mesmo, então a gente arrisca o pneu duro, já que a gente tá na merda. Pequeno problema com essa conversa de que vai chover só 2 minutos. Pois é, tava errado. Igual o detalhe da Haas de ter o pneu lá pra fazer a troca. Uma coisa, pequeno detalhe. Choveu forte e não foi só 2 voltas. Pois é. E aí, se não fosse pra resetar o motor, ele não teria parado pra botar o pneu duro. Ele parou pra resetar o motor e aí, dada a informação de que ia chover por 2 voltas e ia ficar seco, ia chover pouco por 2 voltas e iria secar, decidiu-se que, uma decisão burra de todos os envolvidos, incluindo o Sr. Leclerc, resolveu-se tentar colocar o pneu duro. Mas assim, foi uma decisão burra, mas eu entendo que tô na merda, meu motor tá fudido, eu já tô fora dos pontos mesmo, quer saber? Vou arriscar essa porra mesmo, vai dar errado? Vai dar errado, mas eu já tô fudido e meio. Vou tentar essa merda, vai que... Pois é, essa é a parte da decisão que eu não entendo. Ele saiu, pisou lá fora, ele saiu do box. Ele saiu do box, a chuva caiu. Foi literalmente isso, ele saiu do box, a chuva caiu. Que era o que as outras equipes estavam falando. Na mesma hora que falaram pro Leclerc que vai chover 2 minutos, um engenheiro do Magnussen virou pra ele e falou assim, vai chover forte. Aí eu ouvi as duas, o Verstappen a mesma coisa. Eu falei, interessante. Tipo, vai chover? Não vai chover. Então, quer dizer, você vê o que ter a informação faz diferença. Porque, assim, a informação que foi dada pra um é diferente da informação que foi dada pra outro. A forma como a informação foi dada, né? Pois é, mas usualmente as informações não são diametralmente opostas, entendeu? Isso que é o surpreendente. Pois é, porque assim, a informação foi, olha, vai chover, mas vai chover por 2 voltas. Vai chover fraco por 2 voltas. E aí vai secar. Aí o Leclerc falou, bom, se vai secar, então eu quero pneu duro se for secar. Aí ele entrou pra resetar e botar no pneu duro. Só que ele saiu e começou a chover. Aí ele ficou puto, e aí ele falou, não, agora eu vou entrar pra botar o Inter porque tá impossível, porque choveu forte. Sim, ele saiu com aquele pneu duro e era óbvio que não ia rolar. Era óbvio, assim, a primeira volta. E aí o mais louco é o seguinte, é que ele saiu com o pneu duro, obviamente aquilo não ia dar certo, né? Aí ele deu 3 voltas com o pneu duro. Mas tipo... Porque o Brian tava no ouvido dele assim, dá 2 voltas porque vai parar de chover. E ele, não, cara, eu vou parar. E ele tava no rádio, eu vou parar. Vamos parar, porque tá chovendo pra cacete, eu vou bater. Mas não, fica, porque vai parar de chover. Ele, cara, box pra Inters. E a Ferrari falando pra ele que não, porque ia parar de chover. Foi realmente, assim, foi incrível. Esse foi o momento que eu já tava rindo, entendeu? Eu já tava rindo, porque, assim, foi ridículo. E quando ele saiu com os Inters, no final, depois que ele saiu com os Inters e tal, ele já tava falando, gente, vamos segurar, né? Vamos salvar essa unidade de potência, né? Porque ele já tinha tomado volta de todo mundo, não sei o que. Ele tava, gente, vamos segurar essa unidade de potência. Nessa hora era decisão óbvia, para. E no final das contas, depois ele falou na entrevista que, assim, não tinha resolvido 100% o problema do motor. E ele tava sem tração nas curvas também. Então, assim, não tava 100% o carro, mesmo depois de resetar. Alguma coisa de controle eletrônico não tava funcionando no carro, ponto. E beleza. E assim, acontece. Não. Só que tinha que ter parado o carro antes, sabe? Não precisava ter passado por essa pataquada inteira. Tinha que ter parado antes. E assim, pra que o maluco deu 3 voltas de pneu duro, cara? Tipo, a primeira volta que ele deu, ele foi tão mais lento que todo mundo. Pois que, cara. Não tem como salvar, entendeu? Por exemplo, quando o Gasly e o Magnussen trocaram, eles foram os primeiros, né? Uhum. As primeiras voltas dele foram ruins. O Gasly tava de duro e o Magnussen tava de macio. Os dois, a primeira volta foi ruim. Foi 30 e tanto. A segunda volta foi tipo 30, 31. É um puta progresso. Óbvio que a pista tava 25, 26 graus. Óbvio que é difícil. Mas assim, na hora que o Leclerc botou o pneu, foi muito mais cedo que isso. Foi tipo, sei lá, deve ter sido umas
12, 15 voltas antes. Cara, a primeira volta que ele deu, eu não lembro exatamente do tempo, mas eu lembro que eu olhei e falei... Foi 1,44. Sim, foi algo do gênero. Eu olhei e falei, é óbvio que isso não vai estar dando certo. Foi 1,44. Eu lembro disso. A simplesmente não quis. Na hora que ele botou, ele fez uma volta, ele falou, box pra Inters, não dá. E aí a Ferrari falou, não, fica mais 2 voltas aí, faz 2 voltas e ele, não dá. E ele ficou uma volta falando box pra Inters, box pra Inters. O GP falou pro Verstappen, né? Leclerc parou pro Hartz. Sabe assim, quando rola aquele silêncio, tipo, hã? Eles fizeram o quê? Aí tipo, ok. Sabe assim, tipo, em nenhum momento houve nenhuma consideração, vamos fazer a mesma coisa, porque obviamente era uma ideia absolutamente insana naquele momento. Nessa hora eu falei, por aí você vê que o cara que está pilotando outro carro ouve uma informação dessa e pensa, ok. Tipo, não precisa me falar a volta dele, tá? Tá tranquilo. Não, foi completamente maluco. Foi completamente louco. Foi completamente maluco, insano. E assim, pra começar que se... o problema era a ponto de ter que resetar o carro, talvez eu acho que podia ter parado o carro antes. Porque ele já estava em 11º. Não ia chegar nos pontos. A gente não pode falar, né, nunca, porque Canadá com chuva, coisas bizarras acontecem. Mas assim, comparando o risco de você gastar a unidade de potência por 1 hora e tanto, sei lá quantos quilômetros. Numa corrida com chuva. Numa chance de talvez você conseguir alguma coisa, sendo que o Leclerc estava, sei lá, 60% de uma volta atrás do penúltimo colocado. Não faz sentido continuar a corrida. Exato, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não, olha só, na hora que ele perdeu uma volta, acabou. Era pra ter parado ali. Sim, ali a corrida acabou. Aí o Leclerc falou, gente, antes dele tomar a volta, tá? Ele falou, gente, vamos, né, pensar em salvar, né? Engine mileage, que ele falou. Aí, não, a gente tá pensando nisso. Só que não fizeram nada. A gente tá pensando nisso. A gente não vai fazer nada sobre, mas a gente tá pensando nisso. Tá pensando nisso. Ele, não, a gente tá esperando pra ver o que acontece. Aí eu, na minha cabeça, o que vocês estão esperando acontecer, gente? Cair um raio no meio da pista e todos os pilotos desaparecerem na frente de vocês? Porque, assim, não vai acontecer. Não é Mario Kart, não vai aparecer aquele especialzinho, né, que é aquela... A casca de banana ou a tartaruga azul? Não, aquele canhãozinho que você pega assim, aí você vai passando todo mundo pela frente. Tem um canhão, sim, né, no Mario Kart do Wii. E aí o canhão vai e passa todo mundo aí, te deixa lá na frente. Pronto. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que a Ferrari tava esperando, cara? O cara tava perdendo 1,5 segundos por volta com problema do motor, cara. O que a Ferrari tava esperando acontecer? Eu não tenho nada contra a equipe virar e falar assim, a gente vai continuar só pra ver o que acontece numa corrida normal. Mas assim, o Leclerc, nesse momento, obviamente ia ficar uma volta atrás, porque o Verstappen já tava chegando nele. O carro tava com problema. O carro não teve uma boa performance o final de semana inteiro, então não é assim, na hora que a gente consertar isso, ele vai voar. Pois é. Então, tipo, qual é a estratégia aqui, sabe? Qual é vocês estão esperando exatamente o quê? Qual é o evento que vai fazer com que isso valha a pena? Nada. E a maior prova disso era você pegar o ritmo do Sainz na corrida. Sim. Porque você pegava o ritmo do Sainz na corrida e o Sainz estava virando a mesma coisa que o Leclerc, sendo que o Leclerc estava com problema de motor. O carro então, assim, não estava rodando. O carro da Ferrari não estava rendendo. Sim. A Ferrari errou o setup desse carro pro final de semana. Não tinha dado suficiente. Não sei o que foi que aconteceu. Mas a Ferrari errou. Errou tudo o final de semana inteiro. E beleza, acontece. Acontece, foi um final de semana pra se esquecer. Só que assim, deixar o cara na pista, fazer essa pataquada inteira, e assim, fica parecendo que o erro foi dele, mais até do que da equipe, porque ficou parecendo mais até ele do que a equipe que quis botar o pneu duro, e no final das contas foi um erro de todo mundo, dele também, mas foi assim, um erro geral, mas é ele que tá exposto no final das contas, né? E assim, desnecessariamente, quando o carro tava pior ainda do que já estaria normalmente. Cara, desnecessário. A Ferrari errou o final de semana inteiro. Foram decisões que não dá pra entender, porque, assim, na minha cabeça fica essa questão, tipo, o que você tá esperando, sabe? Tipo, qual evento você tá esperando que aconteça que vai salvar esse desastre, entendeu? Aí eu vou puxar esse gancho do o que você está esperando pra falar de uma outra coisa que eu queria saber. E aí, não sei o que você me diz. O que o Sainz está esperando pra escolher
a sua próxima equipe? A única coisa que me vem à cabeça como uma possibilidade é que ele não tenha ainda todas essas ofertas que a gente acha que ele tem. Porque, assim, os lugares bons acabaram, certo? Então, assim, certo. A única... Se o Alonso não virou pra ele e falou, olha só, eu vou me aposentar de surpresa, aí você não assina nada e você vai ser o escolhido porque você vai ser a única opção. Fora isso, não tem mais nenhuma outra opção pra ele. Ele vai fazer o quê? Vai pra Alpine? Por favor. Porque assim, acabaram. Essa é a opção que ele realmente não pode escolher. Acabaram as opções, certo? Não tem mais nada. Certo. É Williams e Sauber. Acabou. Acho que não tem mais o que barganhar, né? Tipo, não tem mais aonde barganhar. Sim, ele vai fazer o quê? Vai pra Haas? Porque assim, vai ficar jogando um contrato contra o outro, tipo, a Williams tá me oferecendo isso, a Audi tá me oferecendo aquilo. Até que ponto isso vai funcionar pra você conseguir um melhor contrato? Melhor maneira de ficar sem nada, né? Pois é assim... Melhor forma de ficar a ver navios é ficar tentando maximizar o que você consegue de um de outro até a hora que dá zebra. É um pouco do meu medo. O Sainz é um piloto que precisa estar no grid, que merece estar no grid. Gosto muito do Sainz. Acho ele um ótimo piloto, sempre achei. Quando o Verstappen e o Sainz eram companheiros de equipe, eu falava que, tipo, é uma decisão difícil você entre Sainz e Verstappen, porque na época eles eram muito parelhos. Os dois são filhos de ex-pilotos. O Carlos Sainz Sênior é muito melhor piloto que o Verstappen, não dá nem pra começar a comparar. Não, dá nem a mesma categoria, literalmente. Dá nem pro cheiro. Mas assim, não é também que ele seja tudo isso, entendeu? Porque ele é um piloto caro, ele é um piloto que vai criar expectativa, então assim, não é que ele seja a última cereja do bolo. Então, pra ele ficar nessa de tipo, não, vou ver, e assim, por exemplo, tem o Ocon. Pra onde vai o Ocon? Ocon disse que já assinou, né? Então. Não anunciou, exatamente. Não vai anunciar, mas ele disse que já assinou. Exatamente. O que, aliás... Eu acredito que seja com a Haas. Eu também acho. Mas, assim, eu tô muito feliz de saber que ele já tem um contrato, porque aí eu espero que agora ele e o Gasly, basicamente, rolem uma porradaria todas as corridas, entendeu? Eu acho, inclusive, que o anúncio dele não ficar na Alpine saiu pelo fato de ele já ter assinado, tá? De ele já ter tido assinado. Eu acho que seria uma decisão inteligente. Porque eu acho que ele já tava querendo sair. A partir do momento que a Alpine assinou com o Gasly, ele falou... Beijo, porque ele viu que ele não seria mais a cereja do bolo, ele viu que ele tava perdendo preferência, e viu que a Alpine tava tendo mais uma vez uma reestruturação, vendo mais uma vez a Alpine se desmilinguindo, exatamente, e falou assim, cara... Já sei o que tá acontecendo e eu não quero mais participar disso aqui, porque eu sei o que vai acontecer. Então, beijo, fui. Eu acho que foi o Philip Horton que postou no Twitter que com a saída do Ocon, não tem mais ninguém das cabeças, né? Aí, obviamente, incluindo os pilotos, de 2022 na Alpine. Cara, 2022 foi outro dia, bicho. Não tem mais ninguém. Não tem mais diretor técnico, não tem chefe de equipe, não tem... Aí você vai me dizer que o Carlos Sainz vai sair da Ferrari pra se meter numa zona dessa? Pois é. Então, assim, ele precisa escolher. Porque, assim, o Vals, ele está babando o Sainz na mídia de um jeito, assim, absurdo. Não teve uma entrevista que ele não tenha dado esse final de semana que não fosse dando todos os louros possíveis e imagináveis pro Sainz. Aí chega e, por um acaso do destino, o erro do Sainz hoje, que ele pisou na zebra e rodou, levou o quê? Levou o álbum pra parede. Detonou o álbum. Que foi uma maior sacanagem, porque o álbum tava fazendo uma corridinha ali honesta. Tava fazendo uma corridinha honesta. E ele freou, quer dizer, ele ia conseguir, o Sainz escorregou mais um pouquinho e destruiu a suspensão traseira do álbum. Então, assim, acabou ali. Foi nem assim um totozinho. Ele pegou no lugar certinho, o pneu dele um pouquinho pra frente, rasou o carro do álbum, acabou. Então, assim, eu espero que o Sainz resolva logo a vida dele, porque eu tenho medo de que se ele demore muito pra resolver a vida dele, nessa de vamos ver o que eu vou fazer, qual o melhor contrato que eu vou ter, ele fique sem contrato. Porque a gente tem, assim, pensando hoje no grid, a gente tem... O Ocon eu acho que já assinou com a Haas.
Mas a gente tem o Ocon, que na verdade, assinou com a Audi. Sei lá, a gente não sabe. Que a Audi também tava negociando com ele, né? A Audi falou que tava negociando com os franceses e com o Sainz. Sim, mas aí não necessariamente a Audi quer esperar. Exato. Então, vai que, não sabemos. Tem o Ocon, tem Bottas, que tá procurando lugar. O Bottas não está satisfeito de não correr, por incrível que pareça. Magnussen também tá sem assento. Gasly não tem contrato fechado com a Alpine. Seria surpreendente se a Alpine limasse os 2 pilotos franceses dele. Mas assim, não é a Alpine limar, é o Gasly sair. Pois é, mas o Gasly vai pra onde? Então, é isso que eu tô falando. A Audi falou que estava negociando com o piloto de fora. E já tem rumores de que o Gasly estava negociando com outras equipes. Porque a Alpine está uma bagunça. A Alpine é uma bagunça. Sim, ok, a Alpine é uma bagunça. Usei o verbo errado, é verdade. Essa é a condição normal de temperatura e pressão. É verdade. A zona. Da Renault Alpine. A Alpine é uma bagunça. Então, assim, os rumores dizem que os 2 pilotos estavam negociando, não só o Ocon. Assim, o que aconteceu foi, Mônaco foi tipo, a cereja do bolo, provavelmente pro Ocon falar, oi, vem cá, quem quer que seja, não sei, Haas ou Audi, vamos assinar. E aí, minha percepção, rolou a treta de Mônaco, o Bruno Famin queria já punir ele ali por alguma coisa, e ele foi lá e falou, bom, vem cá, vamos assinar, e ele foi pro Bruno Famin e falou, beijo, tô saindo, e o Bruno Famin falou, ótimo, beleza, eu já tava querendo te punir mesmo. Pois é, que eu achei um pouco bizarro a reação do Famin, porque, tipo, beleza, os 2 carros bateram, a primeira coisa que você não pode fazer é bater no seu companheiro de equipe, blá, 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 mas, tipo, é Mônaco também. Não é que seja a pista mais simples do mundo de não acontecer esse tipo de coisa, bater e, pô, que pena, era o meu companheiro de equipe. Mas assim, pra ele ter, não, então rolou aquele boato que vamos suspender o Ocon por uma corrida, tipo... Isso eu achei bizarro. Esse boato eu achei bem bizarro. Os caras bateram. Quantas vezes o Ocon já bateu em alguém, cara? O Ocon, na época da Force India, tentou assassinar o Pérez, lá na Bélgica. Tentativa de homicídio aquilo. E, tipo, ficou, não por isso mesmo, mas, tipo, ficou... Ok, vambora. Segue o baile. Não, mas assim, ok, vamos lá. Vai haver uma punição, sei lá. O Jack Durham vai correr o TL1. Eu acharia... Não vou dizer pra você que eu acharia ruim, não. Rápido interlúdio. Jack Durham é um maluco meio azarado, né? Porque vai correr o TL1, pô, ele tadinho. deu 3 voltas de... Ele saiu do box 3 vezes, deu uma largada na pista molhada e só, tipo, sacanagem. Tadinho. Porque qual é a parada da punição? É porque tinha um acordo. Não foi tipo, eles estavam correndo, eles se bateram e foi isso. É porque existia um acordo. Olha só, estamos em Mônaco, vocês não briguem. Ninguém ataca ninguém, ô caralho. E o Ocon foi e atacou o Gasly. Sim, até aparecer um buraco e ele falar... acho que o meu carro cabe ali. Claramente não cabia, né? Quantas histórias de Fórmula 1 a gente conhece de acordos? O Villeneuve, cara, né? Saudoso Gilles Villeneuve, basicamente morreu por causa disso. Porque o Pironi tinha quebrado um acordo, o Villeneuve ficou puto, não sei o que, blá, blá, blá. Resultado, ele teve lá o acidente que ele morreu. E depois o Pironi também se arrasou. Tipo, o Senna e o Prost. Quantos acordos que eu falei outro dia? O único acordo que eu conheço que deu certo foi o Prost e o Lauda em 84. Só. Fora isso, é porrada pra todo lado. Mas aí foi por isso que assim, se me falasse, não, ele vai tirar o Ocon do primeiro treino e vai botar o Durham pra correr. Ok, tudo bem. Agora, esse negócio de suspender o cara por uma corrida, pelo amor de Deus. Isso aí, pelo amor de Cristo, não faz o menor sentido. Surreal. Descabido, completamente descabido. Pelo amor de Deus. E reforça o que eu falei, que o estado de equilíbrio da Alpine é o caos. É o caos. Porque uma equipe que tá tudo bem, uma equipe que tá tudo sob controle, não tem esse tipo de reação, entendeu? O chefe de equipe não fala uma porra dessa, entendeu? Assim, ele não falou isso, né? Não, sim, mas... Ele falou que haveria consequências. Exato, mas é isso que eu tô falando. E aí a Sky Sports virou e falou, nossa, vai ter consequências, será que ele vai... Uma equipe bem gerenciada, o chefe da equipe não faz esse tipo de ameaça. O chefe da equipe fala, pois é, eles bateram e tal, é uma pena, blá, 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 e
atrás das portas fechadas, dar os porros que for necessário. Sim. O cara não precisa falar pra imprensa haverá consequências. Sim, concordo. É igual ameaçar a criança, entendeu? Concordo. Se você... Por quê? Porque a imprensa vai fazer o quê? Porque a imprensa vai fazer, ainda mais a imprensa de hoje em dia, que é clickbait, né? Que precisa de cliques pra ganhar dinheiro. A imprensa vai fazer um negócio gigante e vai achar uma forma, né? E foi isso que a Sky Sports fez. Virou um negócio do tamanho do universo que, com uma frase dele que sim, foi polêmica, mas ele não falou em momento algum isso. Sim. E aí, o que acontece? O cara então falou, então beleza. Valeu. Beleza, falou. E aí hoje teve treta de novo, né? No final da corrida, o Ocon tava na frente do Gasly, e aí a Alpine pediu pra eles trocarem, disseram que era pro Gasly tentar chegar no Ricardo, mas não ia chegar. Que não ia chegar nunca, né? Eu quero falar. Tipo, que não ia chegar. E aí, no final, obviamente, não destrocaram. E, obviamente, que o Ocon ficou puto, com razão. E saiu reclamando. A mensagem é muito bonita. Ela é linda porque o Ocon, puto, com muita razão. E, que eu achei interessante, ali no calor do momento, mandou, né? Que tipo, não, bacana e tal, não, legal trabalhar assim e tal, não sei o que, blá. E aí falou, faltam só 15 corridas. Quer dizer, um clima fabuloso para 15 corridas Maravilhoso, realmente incrível. Você imagina o quanto esses dois se falam dentro da equipe. Sim, deve haver uma ótima troca de informações e tal, com certeza. É maravilhoso, os dois devem se ajudar pra caramba, devem evoluir pra caramba o carro juntos. Com certeza. Deve ser incrível. Eu lembro do que a gente falou no episódio do Senna, especial que a gente fez, né, do Senna, que é sempre uma história que eu lembro que eu acho muita graça, que o Prost ficava puto e brigava sempre com o Ron Dennis, porque o Senna, na hora de testar o carro, falava, tô aqui no Brasil, já vou e tal, não sei o que, blá, blá. Você imagina o quanto que o Ocon tá botando de esforço no presente momento pra fazer alguma coisa pela Alpine. Imagina. O que você acha? Mais asa? Menos asa? Nada, né? Absolutamente nada. Faz aí o que vocês quiserem. Por mim, foda-se. Aí a gente tem Sérgio Pérez, que, fazendo absolutamente nada, ganha uma renovação. Cara, eu vou te falar assim, eu não esperava nada de muito diferente. Eu sabia que eles iam renovar com o Pérez. Ok, era o esperado. Mas assim, a coisa toda que a Red Bull fez, save the date, vamos anunciar uma coisa, não sei o que, bababá. Pra o Pérez fazer o papelão porque ele fez um papelão esse final de semana de novo. Foi ridículo. É brincadeira, bicho. Ele voltando com aquele carro sem a asa traseira. Sabe aqueles jogos que tinha naqueles programas de TV antigos que a pessoa tá vendada e com fone, com aqueles fones anti-ruído? E aí você tem que trocar, aqueles negócios de trocar, né? Aí você vai trocar um presente bonzão, aí você fala, você quer trocar um videogame por um palito de dente? Sim. Aí é Red Bull trocando, Red Bull, e aí é o Pérez, você quer trocar um contrato de 2 anos por um DNF depois de largar em P18? Sim! É isso. É muito surreal, cara. É tipo isso, sabe? Sim. Porque assim, ridículo o papel que o Pérez tá fazendo. E ridículo o que a Red Bull faz. Assim, a gente sabe por quê que a Red Bull faz. Porque tem dinheiro pra cacete entrando, porque o Pérez não ameaça o Verstappen em absolutamente nada. Então, ter o Pérez ali Então, aí entra o lado que... uma grande bandeira branca pro Verstappen, né? Exato. Para o Verstappen é ótimo, porque ele não precisa se preocupar com o companheiro de equipe dele. Exatamente. É uma grandíssima bandeira branca pro Verstappen. Eles agem como se não estivessem, mas a Red Bull está muitíssimo preocupada com o Verstappen sair. Claro. Eles estão morrendo de medo de a Mercedes dar uma recuperada, de a Mercedes achar um caminho e o Toto Wolff conseguir levar o Verstappen. O que, aliás, eles deveriam estar com medo mesmo, porque o Jos Verstappen é quem ajuda o Verstappen nesse tipo de decisão. Tem o Helmut Marko ali rondando a coisa, não tem a menor dúvida que se o Verstappen, por exemplo, virasse pro Marko e falasse, vem ser meu assessor especial, tchau pra Red Bull, eles têm que ter medo mesmo. E tem o seguinte, né, 2026 muda tudo. Vai que a Mercedes acerta de novo. Tchau. Exatamente. E a Mercedes sempre
né? Faz bons motores. A Mercedes é muito boa com o motor. A Red Bull vai fazer motor pela primeira vez, tudo bem que vai ter ali o apoio da Ford, mas a Ford está fazendo motor para a Fórmula 1 pela primeira vez. Então é o primeiro motor que eles estão fazendo para um regulamento que não é nada simples. Nada simples. O regulamento de 26 é difícil, é complexo, é um regulamento complexo pra cacete. E não tem o Newey. Vão sem Newey. Ou seja, primeiro carro que a Red Bull vai fazer sem ele também. Esse regulamento que saiu agora, não vou dizer nem que saiu, não saiu o regulamento, né? Saiu um rabisco de regulamento. Saiu uma ideia. Né? Porque as equipes estão super preocupadas com questões em relação a ele. Então, muitas coisas ainda mudarão. Tem questão de aeroativa, tem questão de que o carro não vai ser tão dependente do efeito Venturi, né, do efeito solo. Então o carro vai ser muito rápido nas retas, mas não tão rápido nas curvas. E, enfim, N coisas que as equipes estão muito preocupadas. O motor vai ser pesado, mas não vai ser tão rápido, tão forte, porque ele vai ser 50% elétrico, 50% a combustão. A gasolina muda também. Gasolina muda para 100% sustentável. E tem o seguinte, né? A gente não pode esquecer que essa mudança na gasolina, se fosse só isso, tá? Vamos fazer o combustível 100% sustentável. Porque esses carros hoje em dia, a tecnologia de combustão que eles usam é super, mega, ultra avançada e precisa e papapá. Só de mudar isso, já muda tudo. Aí você pega Verstappen, que não é um cara burro, e os Verstappen muito menos. Red Bull e Ford. Ford não faz um motor pra Fórmula 1 há quanto tempo? Décadas. Pois é. Tá praticamente do zero, cara. Praticamente tá fazendo pela primeira vez. Porque sim, não, é 100% do zero. Completamente diferente do que da última vez que eles fizeram qualquer coisa pra Fórmula 1. Aí você olha pro lado e tem o Toto Wolff basicamente querendo fazer qualquer negócio com uma equipe que tem todo esse know-how já pronto, uma equipe que tem o know-how de como ganhar, tem o know-how, entendeu? Tem a questão na Mercedes que, né, eles estão obviamente apostando no Antonelli, o Russell tem o contrato, blá, 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 blá. Se o Verstappen virar e falar assim, quero ir e eu quero que esse moleque aí seja o meu companheiro de equipe, você acha realmente que o Russell vai ficar por causa dos belos olhos azuis dele e do PowerPoint dele, que é super legal? Ah, sério, braço pra você, amigo. Pagamos a multa e boa sorte nas suas próximas aventuras. Com certeza. Então, assim, a Red Bull renova com o Pérez pra fazer essa situação, tentar ser uma ajuda pra manter o Verstappen, só que ao mesmo tempo, eles estão tendo problema com o carro sim. O Verstappen passou a corrida reclamando do tipo, não consigo andar nas zebras. Não consigo andar nas zebras, não consigo andar nas zebras, não consigo andar nas zebras. A corrida pro Verstappen não foi fácil. A Mercedes estava voando. Eu sempre assisto com um dos onboards que eu assisto é o do Verstappen. A quantidade de correção que ele estava fazendo nas chicanes é incrível. Todas as chicanes. Bate, dá uma corrigida, dá uma corrigida. Então assim, o carro tava muito duro. Ele reclamou a corrida inteira que o carro tá duro, que o carro tá isso, que sei o que é suspensão. Então assim, eles estão exigindo do carro. Só você vê aquela quase batida do Verstappen no final. Aquilo não é um maluco quase ganhando como era o Hamilton na Mercedes, que a gente sacaneava que ele ficava assistindo o vídeo no volante dele. Cara, o Verstappen tava dando tudo que tinha pra dar ali, mano. O próprio Verstappen no Canadá ano passado. Sim. Ele tava vendo a corrida no telão. O Verstappen o ano passado inteiro, né? Sossegado. Mas assim, fazendo paralelo com o próprio Canadá, ele tava vendo a corrida no telão. Tipo, sossegadíssimo que ele tava ali. Pois é. E assim, hoje, ele ralou. Foi o que a gente falou no começo, né, desse episódio. O Verstappen ele hoje ralou. Parece que foi tudo tranquilo, mas ele teve que correr atrás. A pole do Russell, eles fizeram a mesma volta, 12.000. 1.12.000, não foi isso? Foi, 1.12.000. Nada de mais legal pode acontecer. Eu fiquei tão satisfeito. Foi perfeito pro toque das pessoas. Não, foi perfeito. Eu vi aquilo e falei, cara, que alegria aconteceu. Um milagre desse. Que alegria. E ele não foi pole porque ele fez a volta depois. Quem ganha é quem faz a volta primeiro, nesses casos, né? Então, a pole foi do Russell. O Russell largou bem, então eles se mantiveram ali primeiro, segundo, terceiro. Russell, Verstappen e Norris. Que, aliás, a largada foi engraçadíssima, né? Porque foi todo mundo tipo, ai. Ah, não, beleza, tamo indo.
É tipo, todo mundo devagarinho, assim, tipo, vai, calma. Ok, estamos vivos. Perfeito. Podemos seguir. Chegou um momento em que o Norris simplesmente foi. Norris surgiu das cinzas e foi. Foi inexplicável que, de repente, foi como se o pessoal da McLaren falou assim, nosso carro anda mais rápido que isso. Eu acho que a McLaren tem uma questão de tempo de ativação dos pneus, né? Sim. Acho que fica bem claro isso. Não é a primeira corrida que isso acontece. De a McLaren demorar, de ficar num ritmozinho bem lesco ali, e aí, de repente, o pneu ativa e eles vão. É muito interessante porque é justamente isso. Chega uma hora que fala, agora tá funcionando, vambora. Exatamente. Mas acho que a gente pode entrar no McLaren Cash, né? Podemos. I can't, it's broken! It's broken! Back! Papaya Cast. A McLaren, depois que o pneu ativa, ela voa. Tanto o Norris quanto o Piastri tiveram ritmos de corrida muito bons. Assim, pelo que eu tava vendo, depois que ativou o pneu, os dois estavam virando voltas incríveis toda hora. Era a volta mais rápida da corrida pros dois, né? O que eu quero destacar, na verdade, é que os dois estavam fazendo provas muito boas. O Norris ultrapassou o Verstappen e o Russell. O Verstappen ultrapassou o Russell, enfim. Acho que o Russell, vou falar aqui um pouquinho do Russell, depois eu falo mais, mas eu acho que o Russell deu umas bobeadas. Mas eu acho que o Norris perdeu essa corrida por causa da McLaren. Eu acho que a McLaren deu bobeira na gestão dos safety cars. Então. Sei lá, no primeiro eu acho que eles tentaram aproveitar a posição na pista. No segundo, eles tentaram aproveitar, na verdade, que a volta dos outros ia ser lenta, né? A primeira volta dos outros ia ser lenta. Eles deixaram ele na pista pra fazer voltas rápidas com o Inter, né? Quase deu certo, foi por pouco. Segundo safety car foi por pouco, mas o primeiro foi muita bobeira. O que eu achei foi o seguinte, a estratégia era boa, eu acho que sempre faz sentido, quando você tá liderando e tá nessa situação assim, é difícil você entregar a liderança e aí de repente ninguém para, você cai lá para quarto, quinto, não sei o que, tem aí uma discussão a ser tida. Mas o que eu achei que eles realmente vacilaram foi o seguinte, eles deram uma volta a mais. Foi exatamente, aliás, o mesmo erro da Haas. É tipo, é uma volta a mais. Porque, e era óbvio, o do Magnussen era um pouco menos, era claro, mas um pouco menos. Mas assim, o do Norris era muito claro, porque a primeira vez que ele passou e não parou, e eles deram aquele zoom out na reta da linha de chegada, cara, você via que tava secando. Então, tipo, cara, você que está ainda na pista, vai ter o mesmo problema que esses caras que você tá usando agora para abrir, né, a distância deles, você vai ter o mesmo problema. Seu pneu vai demorar a esquentar. A McLaren, né, tava ativando o pneu bem esse final de semana, ok, mas assim, eventualmente você vai perder a posição. Então para logo e vai atrás, porque foi o que aconteceu. O Norris saiu lado a lado do Verstappen, tinha 0 de chance dele ficar na frente do Verstappen. 0. Se não passasse na saída do box, na hora indo pro hairpin, o Verstappen ia simplesmente tchau pra ele. Então assim, foi uma volta. Entendi a estratégia, eu acho que valeu a pena tentar. O Norris foi perfeito, porque o Norris também executou a estratégia muito bem. O Norris executou muito bem. Eu não boto nada no Norris. É da McLaren. Sim, o vacilo foi achar que, não, a estratégia não é vamos até o limite da estratégia. Abriu o necessário, para e pronto. Entendeu? Porque foi uma volta. Só que é sempre assim. Todas essas estratégias são sempre uma volta. É sempre isso. Tipo, você deu uma volta a mais, deu certo ou deu errado. Nesse caso, era óbvio que ia dar errado. Mas... o primeiro safety car pra mim tava muito claro que assim, todo mundo ia parar, porque tava todo mundo com aqueles Inters há muito tempo. Os Inters, e tava secando a pista, então o Inter tava virando o Inter Slick. A galera ia ter que parar. E a condição da pista era óbvia que ia ter que parar. Então assim, o primeiro ele tinha que parar, cara, não ter parado. Ele foi, quando eu olhei, eu vi que tava todo mundo parando, e o Norris não parou, eu falei, caraca, não acredito, McLaren, não acredito que vocês fizeram isso. Eu não acredito. E aí eu falei assim, bom, então não vão parar. Aí depois foram e pararam ele. Eu, porra, pronto, perdeu. Aí ele foi, conseguiu, remou. Foi ele que conseguiu recuperar. Foi ele. Sim. Foi ele que recuperou. Aí ele recuperou. Eu, pronto. Isso, Norris, recuperou. Beleza. Aí veio outro safety car. Aí eu, porra, a McLaren não vai fazer isso de novo, né? Aí claro, fez. Aí eu... Só que aí eu entendi. Porque tava todo mundo parando pra slick. Aí eu, beleza, ele vai conseguir dar o overcut.
porque ele vai conseguir fazer uma volta rápida aqui, porque a galera, o Russell e o Verstappen vão fazer a primeira volta muito lenta, porque a pista tá úmida, não tá seca. Então a primeira volta deles até o médio pegar a temperatura não vai ser boa. Ele vai conseguir dar o overcut. Aí quando eu vi ali 18 segundos, mais ou menos 18 segundos, ele vai conseguir. É possível, não é impossível. Só que aí demoraram demais pra entrar. Exato. Não seria impossível se a estratégia fosse aquela velha do overcut de uma volta, né? Ó, o cara atrás era de literalmente você, uma volta. O cara da sua frente parou, você vai dar uma volta gastando tudo que tem no pneu, volta de qualifying e para. Eu até imagino que possa ter sido isso. Aí eles viram a volta que ele deu e falaram, cara, vamos dar mais uma. Só que o problema não era a volta em si, não era a distância. O problema era o pneu. O problema era a performance do pneu na hora que você saísse do pit. É só você ver como que foi a saída do pit do Norris. Sim, ele saiu quase se esborrachou no muro. Quase que ele bate no Verstappen porque ele não segurou o carro, não por nada. Ele quase se esborrachou no muro ali, cara. Mas... Pois é. Assim, eu até entendo, tá? Eu entendo a tentativa. Eu entendo o tipo, cara, vamos tentar, sabe? Mas eu acho que era um pequeno detalhe, sabe? Era uma volta. E aí, talvez... Era literalmente uma volta. Sim, talvez ele tivesse... Eu acho que o Verstappen ia passar ele, tá? Não acho que o Verstappen não ia passar ele, porque o Verstappen tava indo muito bem também. Mas eu acho que o Norris ia sair numa condição melhor. A questão é... Talvez ele conseguisse segurar alguma coisa. Quando aconteceu isso, o Verstappen veio, passou e abriu. E essa abrida, aí o Norris tem que ir lá catar ele de volta, entendeu? Pois é. Mas, é isso aí. Então, essa ficou na mão da McLaren. McLaristas, dessa vez, vocês podem xingar a McLaren tanto quanto eu xingo a Ferrari, viu? Porque essa foi na mão dela. O que eu falei, eu acho que o Norris ia ganhar do Verstappen? Não acho. Mas, quem sabe? Podia ter ficado mais apertado, né? Todo mundo cometeu erro na corrida, né? Não vamos esquecer isso. Pois é, ele podia ter forçado um erro do Verstappen, cara, porque o Verstappen tava sofrendo pra andar na zebra. Se ele estivesse mais perto e o Verstappen tivesse que ir mais forte na zebra, ele podia ter forçado um erro do Verstappen, sabe? Não sabemos. Era uma possibilidade. Mas aí eu acho o seguinte também, eu acho que é uma daquelas situações que a McLaren a gente não pode esquecer, né? Que a McLaren não é a McLaren do Ron Dennis. Né? Não é aquela McLaren. Mas é porque aqui, esse específico do safety car, tá? Essa situação do safety car aqui, era uma situação que talvez o básico fosse o ideal. Mas é isso que eu tô falando. A McLaren não é... E aí ela tentou inventar um pouquinho. Entendeu? Sim, ele era não porque tem era, mais assim, era aquele muito know-how. básico. Era fazer o básico. Aí o cara tenta inventar, é isso. Entra. Sim. É exatamente a mesma crítica que eu fiz da Haas. Que quando eles começaram, lá no nosso grupo de apoiadores, alguém falou, pô, a Haas acertou a estratégia. E eu falei, ainda não, porque essa estratégia pode dar muito errado, porque esse pneu vai acabar. E o Magnussen, aí faço o mesmo elogio a ele que eu fiz ao Norris, executou a estratégia lindamente. Ele fez ultrapassagens no começo surreais. Óbvio que tinha muito mais gripe, óbvio. Mas assim, ele executou perfeitamente a estratégia. Aí a Haas deu uma volta a mais e na hora de parar ele fez a cagada que fez, que não tinha o pneu, não sei o que. Em vez dele sair na frente do Tsunoda, ele saiu atrás do grupo que o Tsunoda estava liderando. Aí cagou a corrida toda. Aí, pois é, estragou. Quando a gente tinha tudo pra falar bem da Haas, a Haas estragou. Pois é. E tem o seguinte, né? O Magnussen bateu o Hülkenberg no qualifying, que o Hülkenberg usualmente ganha dele. Na largada, largou melhor que o Hülkenberg, estava executando a estratégia melhor que o Hülkenberg. Aí a Haas fez o que sempre faz e, para variar, qual é o resultado? Terminou um do lado do outro, nenhum dos dois marcando pontos. Foi. Que é o que eles sempre fazem, né? E tudo que na mão da Haas. Não, e eu acho engraçado o seguinte, que eles ainda por cima, no final, eles dividiram a estratégia, porque eles pararam o Magnussen de novo, o Hülkenberg só usou um set de médios, o Magnussen usou 2, quer dizer, eles fizeram a estratégia diferente para ver se dava, e não adiantou nada. Chegou um colado no outro, meio segundo que o Magnussen estava atrás dele, e perderam os dois para as duas Alpines. Parabéns! Parabéns. Muito bem. Mas quem tá de parabéns mesmo, porque a gente não falou, é a Mercedes. Com certeza. Mercedes se encontrou esse final de semana, não sabemos. A semana que vem semana que vem não, né? A outra semana, né? Que é Barcelona. É a semana pra gente ver aonde estamos, aonde todo mundo está. Porque teremos uma pista tradicional, uma pista bem, né? Pista.
de verdade. Esse final de semana temos as 24 horas de Le Mans, nada de Fórmula 1. Exatamente. Agora o próximo final de semana é 24 horas de Le Mans, que estará sendo transmitida pelos nossos queridos amigos Rodrigo Matar e Sérgio Milani no YouTube do Esporte na Band, tá? Então acompanhem lá. E é sensacional, gente. Le Mans é sensacional. Se vocês não conseguirem acompanhar tudo, né? Porque é 24 horas, a gente sabe que é cansativo, mas vão lá dar uma olhadinha de vez em quando, porque... Cara, é muito maneiro. Mas na outra semana, a gente tem Barcelona. E Barcelona é uma pista mais tradicional, né? Não tem essa coisa de pista de rua, parede, etc, etc, etc. É uma pista tradicional, é uma pista que foi muitos anos utilizada para ser pista de teste. Então as equipes têm uma quantidade absurda de dados, né, sobre ela. É uma pista que vai dar pra gente ter um pouco mais de noção exatamente de onde estão, qual é a ordem de fato das equipes no pelotão. Sem contar que finalmente tiraram, né? Agora aquela chicane maldita do último setor, e a pista hoje em dia é bem mais agradável. Ela é mais agradável, ela é mais rápida. Aquela última chicane travava a pista inteira, né? Então, sem ela fica mais fluida, a pista fica bem mais fluida. E aí a gente vai ter um pouco mais de noção do que vai ser. Mas assim, no Canadá, especificamente, a Mercedes e a Aston Martin, mas aqui, vamos falar primeiro da Mercedes. A Mercedes foi muito bem, classificação e corrida. O George Russell foi melhor na classificação, mas acho que o Hamilton acabou tendo problemas especificamente na última volta, porque ele estava indo muito bem na classificação no geral, mas a última volta dele foi ruim. Mas os dois tiveram ritmo de corrida muito bom. O final da corrida, os dois disputando, foi incrível, mas os dois só foram disputar porque o Russell, na verdade, errou quando ele estava batalhando com o Piastri, e aí, no final das contas, ele caiu e foi batalhar com o Hamilton. Eu diria que... Ele errou batalhando com o Piastri. Que ele errou. Ele errou. Ele foi... Ele errou, ele foi lá mais fora. Otimista do que ele deveria, assim. Ele foi mais otimista, ele foi bastante otimista, foi lá fora, e aí ele foi perder a posição, inclusive, pro Hamilton. E aí, no final das contas, ele acabou terminando a corrida batalhando com o Hamilton, ultrapassou o Hamilton, terminou no pódio, porque... No final das contas, ele tinha até pneu melhor do que o do Hamilton, né? Ele tinha pneu médio, o Hamilton tava com pneu duro. Então, e aí a gente volta lá atrás, quando, né, na hora de usar o pneu, e o piloto fala lá no TL1, no TL2, vou usar um 7 aqui, aí faz falta, né? Porque o Hamilton, na hora do vamos ver, não tinha um pneu médio. Não tinha um pneu médio pra usar. Mas o ritmo da Mercedes no final de semana todo foi muito bom. Então, o carro da Mercedes casou muito bem com o Canadá. Eles trouxeram uma asa... Foi traseira ou dianteira? Foi dianteira, né? Dianteira. Então, aí é que tá. Aí a gente vai ter que ver em Barcelona se foi porque agora a Fórmula 1 publica, né, aquele PDF com as mudanças. E as equipes têm que dizer se é específica do circuito ou se é uma mudança, ponto. E essa asa nova é uma mudança que eles estão tentando mudar a forma que o equilíbrio aerodinâmico do carro se altera em diferentes momentos, né? Freando, curva de alta, curva de baixa, acelerando, não sei o que, babá. E o Canadá é uma pista na qual isso é super importante, né? Porque é uma pista que tem muita freada, é uma pista de alta velocidade, que não tem exatamente curvas de alta velocidade, né? Porque ela é super travada, um monte de chicane, não sei o que. Então, assim... Se esse for realmente o ritmo da Mercedes, cara, o campeonato acabou de dar uma melhorada muito significativa. Então, agora em Barcelona a gente vai ter uma noção. É aquilo. Canadá é uma pista muito específica. A Aston Martin, por exemplo, que tinha tido um upgrade em Imola, uma atualização, né, em Imola, que tinha sido um horror, no Canadá foi muito bem, obrigada. O Alonso quase foi pole, por causa de um errinho numa curva que ele teve um snap de sobreviragem. Ele não foi pole, porque ele tava fazendo uma volta espetacular no Q3, tava uma volta incrível e um errinho, ele perdeu essa volta. Então, a Aston teve um final de semana incrível. Depois de 2 finais de semana bem Pois é. Ruimzinho. Então, o Canadá também é uma pista muito específica, assim como Miami foi uma pista específica, assim como Imola foi uma pista específica, Mônaco nem se fala. Então, a gente teve aí uma sequência de pistas muito específicas. Barcelona vai ser
uma pista que é mais tradicional. É um circuito de fato. Então é onde a gente vai ver realmente, vai ter mais ou menos uma ideia de onde estão as equipes, porque é um circuito que é mais equilibrado, né? E aí a gente vai ter uma sequência de circuitos legais, circuitos. Então vai ter Barcelona, Áustria, Silverstone. Eu vou te falar que eu estou mega animado para essa corrida de Barcelona, que não é exatamente o comum, porque, né, a corrida de Barcelona geralmente é uma bosta. Sim, pois é. Porque eu acho que a gente finalmente vai ver isso. A gente finalmente vai poder enxergar, tipo, e agora? Quem tem para entregar? Onde estamos, não é mesmo? Exato. Onde estamos, de fato. Eu acho que vai ser ótimo. E a gente vai ter um triple header, né? Vai ser Barcelona, Áustria, Silverstone, seguidos. Não é isso? Essa parte eu gosto menos. Eu não gosto muito de triple header, não. Então vai ser esse triple header, Espanha, Áustria e Silverstone. Aí pula uma semaninha. Aí vem Hungria e Bélgica. E aí vem as férias. Muito merecidas, inclusive, né? Exatamente. E voltamos só final de agosto com Holanda, Itália. Holanda e Itália. Aí espacinho e Baku. Bélgica o cai. O segundo semestre é bem bizarro, né? Porque vai ser super apertado. Tem 3 semanas entre Singapura e Estados Unidos. Porque eles fazem essa coisa absurda entre Singapura e Estados Unidos e aí botam Las Vegas e Catar seguidos. Não faz o menor sentido colocar Las Vegas e Catar seguido, mas tudo bem. Mas é isso aí, vamos nós. É isso. Só pra finalizar, porque a gente não falou sobre isso, Yuki Tsunoda confirmado na Toro Rosso. VCarb, Racing Bulls, qual o próximo nome não sabemos, né? Confirmado para 2025. Richard ainda não está confirmado para 2025. Por favor, não confirme. Eu acredito que vai ser, tá? Não. Que a gente quer pilotos novos. Eu acredito que deve ser. Fez uma boa corrida hoje, apesar do errinho idiota. Que, aliás, errinho idiota, quem foi? Foi o Norris, não foi que andou? O Norris fez e não foi punido. O Norris fez muito pior. Muito pior e não foi punido. Mas aí eu acho que eles mudaram, né, a forma de medir, e o Ricardo, deu uma andadinha de nada e dançou na bagaça. Porque ele fez uma classificação muito boa, inclusive. Foi surpreendente, eu diria. Porque, assim, o Ricardo não tá entregando há um tempo, né? Não fez uma corrida ruim também não, viu? Não, ele fez uma bela corrida. Fez uma boa corrida também. O Tsunoda, se não fosse o erro ali no final, trágico, teria feito também uma boa corrida. Porque eles dois estavam pressionando, estavam lutando por posições. O Tsunoda deu um mole numa relargada e perdeu a posição. Acho que foi o Ocon. Uma das Alpines, mas ele perdeu uma posição para ele que foi um mega vacilo, mas assim, fez uma corrida muito bem trabalhada e infelizmente não teve o resultado que podia. O Horner falou numa entrevista que o contrato do Checo é de 1 ano, não é de 2. Ou seja, deve ser de 1 ano por 1 mais 1, né? Que eles fazem, né? 1 renovável por mais 1. Ele falou, né? Que é 1 mais 1. A questão sempre é de quem é o mais 1. Se é da equipe, ou se é do piloto, ou se é dos dois. Se tem cláusula de performance e tal. Eu imagino que seja a opção da equipe. Não vejo a Red Bull dando a opção de piloto pro piloto. Não é o estilo deles. Eu acho que deve ser a opção da equipe, porque ele falou que está de olho no Yuki. E é a primeira vez que o Horner fala isso. Porque o Horner não costuma ser muito pró-Yuki, não. O anúncio do Tsunoda é que ele está confirmado para 2025. Ponto. Então, veremos. Eu ainda torço por Yuki na Red Bull, pelo menos até existir a possibilidade de ele ir com a Honda para Aston Martin. Já que o vovô Alonso renovou, né? Perdeu-se a vaga da Aston Martin, que seria do Yuki. Muito irritante. Mas tudo bem. Pois é. Na verdade, se tivesse que escolher, olha, não adianta. Um dos dois vai ter que ficar. Lance Stroll ou Alonso. Eu falaria, tá bom, fica o Alonso. Tira o Stroll. Porque entre os dois... Aí é uma outra discussão. Pelo amor de Deus. Não, aí é uma outra discussão. Mas assim, tá bom já, bicho. Essas coisas, o cara fica 20 anos na Fórmula 1, vai embora, vai correr de outra coisa. Vai arrumar um assunto. Ainda mais o Alonso, né? Vai no Endurance da vida aí, cara. Vai arrumar um assunto. Vai correr as 500 milhas de Indianápolis, pô. É o que ele precisa pra fazer a tríplice coroa. Falta ela, né? Falta ela pra tríplice vai correr atrás. Mas assim, eu não sei. Eu acho que faz todo o sentido o Tsunoda
né, acompanhar a Honda, né? Mas ao mesmo tempo, cara, a Honda é uma das fábricas menos confiáveis na Fórmula 1, né? Porque eles é a fábrica que mais entrou e que mais saiu, eles mudam o plano toda hora. Então, tipo assim, eu que gosto do Tsunoda, não sei, de repente eu penso assim, tipo, vai pra Red Bull, isso. Mas a Honda fala que apoia o Tsunoda continuar na Fórmula 1 onde quer que seja numa equipe com eles ou não. Então, tipo, a Audi tava querendo o Tsunoda, tava tentando negociar com a Red Bull Tsunoda. A Red Bull falou que não liberava, porque como o Yuki é piloto da academia, a Red Bull precisa liberar ou a Audi precisa comprar, né? Sim. E a Red Bull falou que não liberava. Mas eu lembro de ter lido que a Honda falava que liberava, que, tipo, ajudava. Sim, tipo, exato. falava, vai pra Audi, vai pra onde for. Exato, no final Porque ela não contas... podia, ela não conseguia arrumar uma vaga pra ele na equipe dela, né? Então... Sim. E aquela coisa, no final das contas, o importante é ele tá na Fórmula 1. Então, se for aqui, se for ali, interessa. Exatamente. Vambora. Então é isso. Torcemos para Yuki Tsunoda. Torcemos para Yuki Tsunoda. Eu com certeza. Pô, fala sério. Imagina... Bom, não vou falar mal dos outros, mas seria um absurdo Tsunoda perder o lugar dele com outros elementos garantidos. Eu concordo plenamente. Então é isso. Vamos embora pro nosso melhor, pior decepção. A minha decepção... Vai direto pra decepção, assim, de cara? Direto. Porque a minha decepção foi a Williams. Sargent... Jura? Cara, o Sargent fez bons treinos, fez uma boa qualificação. O Albon é mais esperado, mas também fez bons treinos, fez boa qualificação. O Albon não teve culpa, né, do que aconteceu com ele, mas assim, sabe quando você, tipo, cara, vocês tinham, sabe assim, tá vendo tão bem... Aí o Sargent, tipo, bateu 2 vezes na corrida. Eu esperava mais, entendeu? Mas o Albon não teve culpa. A bota não Sargent, teve, então. mas estava lá no... Não, mas estava lá no bolo, entendeu? Também... O Albon Poxa, o Albon fez aquela ultrapassagem absurda. 2 carros ali, se meteu no meio. Fez com uma certeza. Porra! Que é parte da minha menção honrosa de melhor, porque aquela ultrapassagem foi, assim, maravilhosa. O reflexo dele na hora que ele viu que o Ocon ia diminuir muito mais que ele, porque eu contava com o pneu velho, foi absurda, tipo, cara, foi maravilhoso, mas eu fiquei decepcionado justamente por isso, porque o carro estava funcionando bem, os 2 pilotos estavam indo bem, e aí nenhum dos 2 terminou, e foi tipo... Poxa vida, mas ele não teve culpa. Não teve, mas é por isso que eles não estão no pior, eles estão na decepção, porque eu fiquei decepcionado, que eu achei que eles teriam um final de semana bom, foi um final de semana bom até a corrida, e aí na corrida, fora a ultrapassagem do Albon, tipo... Foi igual a paçoca, esfarelou tudo. Melhor, além da minha menção honrosa ao Albon e também ao começo das 2 Haas, que foi muito legal de assistir, foi o Russell, porque eu achei que, apesar dos pesares dele, ele cometeu erros, mas eu acho que todo mundo... Ninguém foi 100% na corrida. Eu achei que ele foi muito bem. A classificação dele foi fabulosa. A corrida dele foi muito boa. Eu achei que ele executou muito bem a estratégia. Na hora que a Mercedes entregou a posição na pista, trouxe ele pro box, trocou o pneu dele e ele foi atrás. Tipo, eu achei que foi uma corrida excelente. Um final de semana inteiro, na verdade, excelente do Russell. E, principalmente, ele bateu o Hamilton no qualifying. E esse final de semana foi o primeiro final de semana que eu achei que o Hamilton estava tentando de verdade, porque a gente sabe que ele gosta do Canadá, né, da pista do Canadá. Eu achei que o Hamilton realmente estava correndo atrás e se esforçando, assim, dando o melhor dele, que eu não acho que ele tem feito esse ano, assim, em todos os momentos. E mesmo assim o Russell bateu ele. Então, assim, eu achei que foi uma performance espetacular dele. E pior? Eu tentei, eu pensei, eu refleti. Eu até falei com você antes da gente começar a gravar, mas assim, não tem como não dar pior pra Ferrari. Eu sei. Por tudo que a gente falou, assim, foi realmente trágico o final de semana da Ferrari. Foi, porque não foi só, assim, quando o carro não funciona, quando as coisas dão errado, ok, shit happens. Mas não, as coisas não funcionaram, as coisas deram errado, teve problema mecânico, mas a Ferrari cometeu inúmeros erros, entendeu? Então não tem pra quem dar. Eu imagino que você vai concordar com o pior, né? Sim, eu vou começar com o pior, então, já pra concordar, que a Ferrari saiu do luxo ao lixo de um final de semana ao outro. Não teve um ser humano nessa equipe que tenha acertado alguma coisa esse final de semana. Mas foi do pit wall aos 2 pilotos.
todo mundo errou. Todo mundo cometeu algum erro, todo mundo pensou alguma coisa errada, fez algum movimento errado, nada funcionou. Erraram setup, que o carro não funcionou durante a corrida, o carro não funcionou para classificação. Teve algum problema, claramente, de confiabilidade com o carro do Leclerc, porque o motor não estava funcionando, tinha alguma coisa da parte eletrônica no carro que não estava funcionando, isso ficou bem claro. Mas teve erro de estratégia, teve erro de comunicação, teve erro de absolutamente tudo. Tudo. E como é que você pode sair de um final de semana em que tudo funciona de forma absolutamente perfeita, como foi em Mônaco, para um final de semana em que nada funciona, como foi no Canadá? Nada. Assim, chegou num ponto em que eu tava rindo. Eu tava ouvindo os rádios do Brian com o Leclerc e eu tava rindo. Porque chegou uma hora que o Brian falou alguma coisa pro Leclerc, que ele falou assim, we're shit anyway. A gente tá na merda mesmo. Sim. Faz isso aqui porque a gente tá na merda mesmo. E assim, eu tava rindo, porque era isso. Eu acho que o pior disso tudo é que ele não estava errado. Não tava. É raro assim que você pensa assim, que um desportista fala assim, cara, vamos entregar porque, tipo, chega. Mas nesse caso, como a gente já falou, fazia todo sentido de falar, cara, a gente não tá indo em lugar nenhum. Chega, para o carro, vambora. É isso. A melhor decisão foi quando o Charles falou, cara, vamos pensar na quantidade de milhagem da unidade de potência, vamos? Do motor? Sim. Engine mileage, que ele falou. Let's think about engine mileage. Sim, foi a melhor decisão que ele fez. Tinha nenhuma necessidade de continuar. Não era uma questão de, rodei e fui parar pro final, fui parar no final e não quero continuar. Não, o carro não estava funcionando. Mesmo, né, dando reboot no carro, o carro não estava funcionando. Então, realmente não tinha o que fazer. Pra que continuar na pista quando o carro não está funcionando? Realmente não tinha. Não tinha razão pra isso. Era botar o carro pra garagem e entender o que foi que aconteceu. Agora, é o Fred sentar, juntar a equipe inteira, e aí é todo mundo, Charles, Carlos, a equipe dos dois, o pit wall de todo mundo, e descer o pau na galera toda. Mas é falar mesmo, porque assim, não pode ter erro desse tipo. Uma coisa é ter problema de confiabilidade, é dar um problema técnico, como deu no carro do Leclerc. Ok, aconteceu. Outra coisa é a sequência de erros bizarros que teve no pit wall. Porque um erro vai levando a outro. A ponto de o piloto acreditar que valia a pena o risco de botar um pneu duro. Porque a informação que ele recebeu é de que a chuva ia durar duas voltas. Entendeu? Essa é a parte que eu acho que pra mim é assim, o ponto pra começar a discussão é essa. Assim, como que a gente... E eles todos usam o mesmo serviço, né? Sim. Então, assim, como que a gente pode ter uma conclusão tão diferente de todo mundo? Pô, sim. É óbvio que tem um processo da equipe aí que tem algum problema. Exatamente. Mas é aquela coisa. Eu acho que aí é a marca, né, do cara que vai ser um bom líder ou não, o que vai acontecer com isso, entendeu? Vão cortar uma cabeça e botar a culpa em alguém, ou vão sentar e falar como que a gente resolve esse problema. Aí, questão de ver como vai ser. Exato. Mas, apesar dos pesares, dos problemas todos com a Ferrari especificamente, o meu melhor vai pra chuva. Apesar de ter atrapalhado a Ferrari, a chuva fez esse final de semana. Essa corrida ficou tão interessante por causa da chuva, porque a chuva caiu nos momentos certos, a chuva criou situações interessantíssimas de ritmos de corridas diferentes, de estratégias diferentes, de colocar carros que não estavam funcionando em outras situações na disputa. Então, pra mim, MVP do final de semana foi a chuva, de longe. Não tenho como discordar, eu achei que foi o final de semana inteiro foi muito bom. Que não é usualmente o que acontece, né? A gente tem finais de semana que são até bem chatinhos, assim, até chegar na corrida, no qualifying, mas esse inteiro foi muito bom. Eu achei que o TL1, por exemplo, não fosse rolar. E no final das contas aconteceu. Ele rolou. A sexta-feira a gente tava com medo que não fosse acontecer nada na sexta-feira e os dois treinos foram interessantes. Pois é. E minha decepção vai para o Sr. Piastri. Eu esperei mais dele. Eu achei que ele fosse chegar melhor, eu achei que eu fosse ver mais. Ele ficou meio fantasminha na corrida. Enfim, minha decepção vai pra ele. Talvez um pouquinho por falta de quem colocar, porque talvez eu não espere muita coisa de muita gente no grid. E aí, das pessoas que eu espero, ele foi quem não entregou muita coisa. Então, fica ele.
Acontece. Levou pelo forfé, não tinha mais ninguém pra botar, bota você mesmo. Pois é, foi quase isso. É justo. So box. É isso, finalizamos, chega por hoje. Como sempre, pra gente terminar, agradecer a quem faz com que esse podcast exista, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração, e aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Muito obrigada. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, como você prefere chamar, e Instagram, @boxboxboxpodcast no YouTube, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, caso você queira fazer suas contribuições avulsas para nos ajudar. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast no seu reprodutor de áudio, como seu reprodutor de áudio dar lá 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, que isso ajuda no nosso engajamento. Tá bom, galera? É isso. Semana que vem tem mais. Semana que vem voltamos com a segunda parte do nosso especial do Rubinho Barrichello com o Sérgio Milani. Aproveitem, espero que vocês gostem. Ficou muito, muito, muito legal, tá bom? Um beijo, até mais. Box. Box.